Ai, meu Deus! Mais um barraco e cancelamento na minha existência, na minha vida, gente. Agora, barraco e treta. Colocaram aí no barraco e na treta eu, Léo Picon, barraco de Léo Picon, foi parar em site de fofoca. Brino, Léo Picon. Uma grande confusão, tá? Vamos ver o que aconteceu? Se você não está por dentro do grandíssimo barraco que está acontecendo em relação ao fim da escala 6x1, então você não deve estar aí na internet, porque esse negócio está tomando a internet toda. Vamos do início, tá? Que a gente tem que falar bem aos poucos aqui. E se você está vendo no canal de cortes, já deixa o seu like pra ajudar, tá? E comenta aí o que você acha, se você é a favor ou contra o fim da escala 6x1, que eu vou dar minha opinião aqui no decorrer do vídeo, tá? Bora, acho que difícil não ser a favor do fim da escala 6x1. Eu acho, né? Mas parece que não é uma opinião geral, muita gente não concorda. Mas vamos lá. Pra entender, vamos entender primeiro a questão dessa PEC, né? Que foi feita aí para o fim da escala 6x1. E a proposta aí, quem vai explicar pra gente é a Erika Hilton, né? Que está encabeçando aí também. Está junto aí encabeçando. Vamos ver aí o que é essa questão e o que é o modelo de trabalho de escala 6x1, para quem não sabe, porque pra gente chegar no Léo Picon, primeiro a gente tem que explicar o básico, tá? Pra chegar aí no Léo Picon, a história que vai chegar nele. Vai, Erika, nos explique. Explique-nos, Erika Hilton maravilhosa. O modelo de trabalho que nós temos hoje no Brasil, ele é um modelo extremamente exploratório. O trabalhador não tem a oportunidade de estudar, de se aperfeiçoar, de se qualificar profissionalmente para mudar de carreira, por exemplo. É uma escala que ela só tende ao interesse do empresário e do empregador, sucateando, vulnerabilizando e precarizando a vida do trabalhador no nosso país. Qualquer trabalhador de shopping, de farmácia, de supermercado... Calma aí, gente. Antes também, eu preciso falar uma coisa importante da gente continuar aqui. Diferente de muita gente que trouxe vozes da cabeça pra dar opinião, a gente nesse vídeo aqui, esse vídeo vai ser um vídeo bem completo, tá? Então a gente vai trazer visão de economista, a gente vai trazer visão de professores de um professor de... Calma aí que eu anotei tudo aqui, ó. Professor de finanças, economista, a gente vai trazer fatos históricos. Então a gente vai trazer todo o negócio aqui para poder rebater os argumentos das pessoas falando que o fim da escala 6x1 vai acabar com a economia, vai acabar com o mundo. E outras coisas que já aconteceram no passado de terem falado que ia acontecer. Então, segura, tá? Que a gente não vai tirar de vozes da cabeça aqui não, que aqui a gente não tira vozes da cabeça, tá? A gente não pega e faz tweet, bostejando o que simplesmente a gente acha, sem procurar historicamente, sem entender as questões dos outros países, sem pesquisar minimamente. Então a gente aqui se pauta em informação. Então bora lá continuar aqui. Supermercado, compreende a magnitude do impacto na sua saúde emocional, na sua qualidade de vida e na sua vida como um todo, na relação com a sua família, dentro dessa escala. Nós propomos uma redução da jornada, mas vocês sabem muito bem que uma PEC, ela demanda um número de assinaturas específicos e a partir de atingida essas assinaturas, nós teremos um relator. Vamos lá, gente. Outra coisa que as pessoas estavam falando. A PEC está extremamente mal escrita. A PEC... Gente, as assinaturas é só pra avançar e a discussão continuar. A escala 6x1, ela não acabou, tá? É a luta pelo fim da escala 6x1. E essas assinaturas era só o começo pra discussão rodar lá e as coisas acontecerem. Então, as pessoas precisam se acalmar. Porque a partir disso vai ser gerada uma discussão e vai ser toda uma alteração feita em cima disso. Porque a galera tava agindo como se fosse uma verdade absoluta já. Porque está péssimo, porque não sei o quê. Vamos continuar. Nós temos uma visão sobre qual modelo seria implementado dentro do texto da PEC, mas nós não estamos trabalhando com isso redondo, fechado, como se não... Ou seja, não está fechado, não é como se estivesse pronto, sem nenhuma possibilidade de mudança. Vamos continuar. Não pudesse haver espaço. A PEC foi protocolada para que nós levantássemos o debate na sociedade. Nós esperamos atingir ainda essa semana as 171 assinaturas necessárias para que se possa ser indicado um relator e, a partir daí, conversar com as bancadas, conversar com os deputados, conversar com a classe trabalhadora, conversar com o empresariado, para que a gente encontre um melhor formato para atender tanto a demanda de quem trabalha, quanto também a demanda de quem emprega. Nós olhamos, obviamente, para os dois lados dessa moeda. Pois é. E aí, você vê que se pessoas, deputados, né, que estavam lá se negando a assinar isso, não entendem o básico, que é isso ir para a Câmara e isso ser discutido na Câmara,
é uma coisa meio bizarra pra mim, né? Então, assim, por aí, ninguém está batendo o martelo que é isso. A discussão vai acontecer. A discussão vai rolar. E era pra isso que as assinaturas precisavam acontecer. E graças a Deus aconteceram, tá, gente? Aconteceram e agora o negócio vai andar. Beleza. Agora vamos continuar aqui pra entender a questão da PEC, pra gente chegar no barraco aí que deu da história do Léo Picon, que aí foi parar, a treta foi parar em mim também, enfim, foi parar em todo mundo, no Brino, parou em todo mundo, gente, essa treta. Impressionante. Vamos ver aqui. Érica Hilton, fim da escala 6x1, ela fez um post. A luta pelo fim da escala de trabalho 6x1 tomou as redes sociais. Como autora no Congresso, em parceria com o querido Rick Azevedo da PEC, que acaba com a escala 6x1, venho aqui dizer que isso está dando certo e que não pode parar. Agora, isso aqui, esse post tem 3 dias, mas só para explicar tudo, né? Vamos avançar aqui. Primeiro, se você ainda não sabe o que é essa tal escala 6x1, ela é uma escala de trabalho permitida pela nossa legislação, na qual se trabalha 6 dias seguidos e se folga apenas 1 por semana. Isso tira o trabalhador o direito de passar tempo com a família, de cuidar de si, de se divertir, de procurar outro emprego ou até mesmo de qualificar para um emprego melhor. A escala 6x1 é uma prisão e é incompatível com a dignidade do trabalhador. Isso aqui é só para explicar para vocês rapidamente aí em questão de... E eu acho que eu não preciso nem explicar. Eu não sei quem aqui trabalha em escala 6x1, inclusive no chat está aberto para vocês falarem sobre. Eu já trabalhei em escala 6x1 antes de trabalhar com internet, já fui atendente de telemarketing, já fui vendedor. Quando eu era atendente de telemarketing, assim... Com vendas eu fiquei bem ruim, mas com atendente de telemarketing eu fiquei muito pior. Por quê? Eu ficava extremamente mal da cabeça ouvindo as pessoas me esculacharem lá no como atendente de telemarketing, porque as pessoas falam desaforos, por isso que eu odeio gente que destrata atendente. Eu acho a pior coisa que você pode ser, um ser humano terrível você destratar qualquer pessoa que esteja trabalhando, eu acho péssimo. Eu ouvia coisas absurdas e eu não tinha tempo de descansar. E o tempo que eu tinha de descanso, que era esse um dia, gente, eu não tinha vontade de fazer nada, porque eu tava tão podre que eu não tinha vontade de socializar. Eu não tinha vontade de estar com a minha família. Eu ficava simplesmente podre dormindo. Então, eu nunca vi uma pessoa que trabalha em escala 6x1, eu não vi uma pessoa que está trabalhando em escala 6x1 falar que é contra o fim da escala 6x1. Eu amo a escala 6x1. Escala 6x1 é tudo. Eu amo só ter um diazinho pra fazer toda a minha existência humana, pra encontrar todo mundo, eu adoro. Nunca vi. Eu nunca vi uma pessoa falar um negócio desse, que ama, que é tudo. Queria só entender. A pessoa que está na escala 6x1 fala que ama a escala 6x1. Mas aí, beleza. Continuando aqui, o que culminou em todo esse barraco? O Léo Picon, ele fez um tweet falando sobre essa questão da escala 6x1. Gente, eu vou deixar aqui na tela, porque é um texto enorme, gigantesco, tá? E esse texto, ele, assim, eu não sei como falar isso de uma maneira amena, mas eu vou tentar. Nesse texto, ele falou coisas burras, né? Ele foi meio burro nesse texto, assim, não tem outra palavra pra definir. Ele foi uma pessoa meio burra, porque se você se informa sobre algumas coisas, você vê que muitas das coisas que ele falou no texto não são embasadas em nada. É só ele acha. Vozes, eu acho que é isso. Tá, mas como? Vamos voltar na história do Brasil, vamos voltar vamos olhar países que implementaram, que têm escalas menores, vamos olhar. Daí você traz fato, daí você discute com fato, não com coisas que você acha e espera, pautadas nas vozes da sua cabeça, que isso me irrita, gente que tira a voz da cabeça. Aí vamos lá, já tive discussão disso antes. Aqui tá o texto, tá? Quer que eu leia? Vocês querem que eu leia o texto? Que aí a gente continua? Querem que eu leia? É porque o texto é enorme, gente. Se vocês quiserem, a gente lê. Mas é que é realmente bem grande. Tá? Lê? Então vamos ler. Leia, o povo quer que leia. Então vou ler, gente. O povo, a maioria tá querendo que leia. Essa PEC com o fim da escala 6x1 me pareceu uma cortina de fumaça pra algo, porque não é possível. Assim como taxação de grandes fortunas que fariam com que elas saíssem do país e depois serve como pretexto para aumentar os impostos para todos. Isso é uma novidade na história democrática. Essas ideias populistas abordadas de forma rasa, no fim, se tornam piores para a população. Primeiro que não vai ser abordada de forma rasa, porque agora vai começar uma discussão sobre isso. Era só para pegar as assinaturas para a PEC acontecer, então você se acalme, tá? Você se acalme. São apresentadas de uma forma que parece ser maravilhosa, gerando pressão por parte da própria população que será prejudicada futuramente. Por quê? Explique pra gente, por gentileza. O mercado de trabalho ajustaria isso com redução de salários, informalização do mercado de trabalho ou redução ao atendimento aos clientes. Será? Que a gente vai trazer informações aqui e vídeos de pessoas especializadas, que não é o seu caso, mas vamos lá. E também diminuiria investimentos privados no país, que já apresenta uma taxa de juros que faz isso por si só. Mais 60% dos empregos criados neste ano estão nos pequenos negócios.
Os negócios que adotam a escala 6x1 são, na maioria, geridos por pequenos empresários, restaurantes, padarias, farmácias, postos de combustível, varejo. Eu não sou adepto da escala 6x1 em nenhum dos meus negócios, nem sou herdeiro ou possuo grande fortuna. Para deixar claro, notícias que falam sobre meu patrimônio ou posto na internet são falsas. Vamos entrar nisso também depois. Eu vou entrar em tudo depois. Sabe quem é adepto à escala 6x1? As padarias próximas aos metrôs que serviram aos estudantes que foram prestar o Enem nesse fim de semana. Sabe quem tem grandes fortunas? Aqueles que estão mandando dinheiro para outros países para investir, comprar imóveis e buscando melhores investimentos diante desse papo de taxação. Ou aqueles que estão bem tranquilos, com o dinheiro parado rendendo milhões por mês dentro do terceiro maior juro real do mundo. Sabe o que daria mais tempo para o trabalhador do que tirar o 6º dia da escala de trabalho de 44 horas semanais? Ficar menos de 2 horas no trânsito todos os dias, creches e escolas em período integral, não sufocar salários em impostos que não retornam, diminuir a taxa de juros, educação pública que contribua para o crescimento profissional. Eu amo que ele falou que o negócio é a discussão é super superficial. E aí ele tá criando 30... beleza, são problemas reais, e ele coloca esses 30 problemas reais. Amor, a gente tá começando de um ponto. É que não começar de lugar nenhum, aí já é outro problema que a gente tem. Isso tudo é difícil de ser feito, precisa de trabalho de verdade e não traz o hype que uma canetada populista traz. Foi o que ele disse. Aí tá, agora a gente vai trazer opiniões e visões de pessoas, né, que entendem, mas antes a gente vai desmembrar a treta, a polêmica, antes da gente trazer as pessoas que vão trazer informação aqui pra esse vídeo, tá? Primeiro a gente tá aqui, ó, na polêmica, na tretinha. Não satisfeito em fazer esse tweet, que pegou super mal, porque a galera realmente achou que, né, ele disse que não depois, que não tava falando que era contra o fim da escala 6x1 e tal, porque ele fala assim, aqui ele fala no texto, né, vou até botar aqui. Eu não sou adepto da escala 6x1, ou seja, ele tá dizendo aqui que ele não concorda com a escala 6x1, mas é que seu texto, basicamente, você não ajudou em nada, né? Você poderia falar que tem suas complexidades, mas que vamos assinar para o negócio ser discutido, que era o que ia acontecer. Esse texto aqui parecia mais que estava querendo prejudicar a discussão do que ajudar. Então, assim, você não estava agregando nada. Você estava só falando um monte de coisa aqui aleatória, e muitas dessas coisas não são nem fatos, que a gente vai ver aqui mais pra frente. Aí, beleza. Aí ele foi... Depois que ele postou esse negócio, ele foi extremamente, né, xingado e tal. A galera, né, ficou, meu Deus, falando um monte de merda. Riquinho falando merda, não sei o quê. A galera começou a falar um monte de coisa. E aí, não satisfeito, ele resolveu ir no programa Pânico pra dar mais detalhes sobre o que ele tava querendo dizer. Como se já não estivesse claro o suficiente a merda que ele falou. Daí, às vezes é melhor a gente não... Quando a gente faz uma merda, ou fala uma merda, a gente tem que evitar cavar ela. Entendeu? Porque quando a gente cava, o negócio às vezes piora. Aí ele foi no programa Pânico e falou isso aqui. Vamos ouvir o que ele falou. Daí ele vai falar aqui do programa Pânico, fale. Comecei a me incomodar com o que estão fazendo com o Brasil, a política, né? Estão dividindo o país por pura demagogia nesses últimos anos. E eu vejo muitas coisas de virar o povo contra o povo, né? E foi muito o que eu senti quando eu escrevi esse texto. A primeira coisa que eu trago, é a viabilidade disso, que foi meu questionamento. Mas aí você não tem que ver a viabilidade de uma coisa porque você tá lá, votaram em você pra ser deputado, pra ser alguma coisa? Não, então você não tem que ver a viabilidade de nada. Quem tem que ver a viabilidade é as pessoas que estão lá, você não tem que ver a viabilidade de nada. Quem que te pediu pra ver a viabilidade de alguma coisa? Você não tem que ver a viabilidade de nada, você nem entende. Quem que pediu isso pra você? Que eu não tô entendendo. Você é político? Não, então não tô entendendo. A gente fala de reduzir de 44 horas pra 36 horas e a gente tem que entender a realidade do empresário brasileiro. Desculpa. A gente... não, desculpa, amor. Desculpa, é que a gente tem que parar. Todo mundo escala 6x1, a galera que tá se fudendo tem que parar, porque a gente tem que pensar no empresário. A gente para aqui, vamos todo mundo fazer uma roda de oração aqui pros empresários brasileiros agora, vamos fazer uma roda de oração pros empresários. Que a gente tem que parar pra fazer a nossa roda de oração pros empresários. As pessoas de escala 6x1, elas que se fudam, né, gente? Porque aí a gente faz a roda de oração aqui pros empresários. Tem que entender os empresários. Vamos entender aqui os empresários na visão dele. As pessoas pintam muito o empresário brasileiro como se ele fosse um cara que tirasse ali 44 mil reais por mês, tivesse auxílio paletó, avião e todas essas coisas. E não é a realidade do empresário, são pequenos empresários que sustentam. Ok, mas aí você tem que fazer a seguinte pergunta. Você não acha que se a pessoa está, né, empreendendo, se ela é uma empresária aí que tá correndo atrás das coisas, você não acha que a vida dela já tá muito melhor do que uma pessoa que tá passando pela escala 6x1? Pra você estar preocupado prioritariamente com o empresário, porque ele tá focando aqui no empresário. Porque o empresário não é o vilão. Eu super entendo. Também não acho que o problema seja só os empresários. Tem várias camadas essa discussão, tá? Mas tô falando assim,
Você não acha que a vida dessa pessoa já está melhor do que a outra? Então vamos discutir sobre quem tá mais ferrado ou não? Vamos lá. Sustentam o Brasil. E aí eu dou o exemplo, eu falo, pô, farmácias. Tem gente que acha que farmácia é drogazil, droga raia, mas a realidade do Brasil é muito mais profunda. A gente vê hospitais que têm dificuldade em preencher os horários com profissionais, e isso teria que ser ajustado também, uma série de frentes, que isso daí se torna um pouco uma ideia que no fim quem seria prejudicado é o povo. E eu falo... Fontes. Vozes da minha mente. Vamos continuar. Pô, é uma ideia que populista, porque você fala isso para uma população que sofre muito com transportes lotados, sofre muito com a falta do poder, do dinheiro, sofre com a falta da presença do Estado em vários setores onde tem que estar. Então, se o povo já não tá se fudendo horrores, se já não... Vamos pensar nesse povo? Prioritariamente, o que você acha? Deixar as coisas um pouquinho de lado, outras coisas, e pensar no povo agora prioritariamente. Não, boa, não? Começar assim? E aí vai discutindo, porque o negócio vai ser discutido. Vão olhar todos os âmbitos. O trabalho deles é esse lá, que eles têm que olhar tudo, ver as possibilidades, ver o que é possível, o que não é. O trabalho deles lá é esse. Por isso que a gente votou neles para eles resolverem as coisas. Sofre com um dos congressos mais caros do mundo, com uma das taxas de juros mais altas. E eu escrevi tudo isso porque pessoas tentam me colocar, às vezes, num lugar que eu não pertenço, de, pô, ser uma pessoa vazia, uma pessoa que não pensa. É que assim, as pessoas te colocaram nesse lugar porque é que você poderia ter ficado sem postar esse texto. Você poderia ter ficado sem postar. Você escolheu postar esse texto e as pessoas te colocaram no lugar que elas acharam que elas deveriam colocar de acordo com a opinião delas. Não sou a favor de hate, não sou a favor das pessoas irem lá xingarem sua família ou qualquer coisa do tipo, que eu vi que o negócio escalonou bizarramente, mas as pessoas têm todo o direito de discordar da sua opinião e citar o fato de você ser uma pessoa com muitos privilégios que, de fato, nunca passou pela escala 6x1, que a gente sabe que você nunca passou pela escala 6x1. Então, assim, você dá uma opinião dessa, né, no meio de um negócio que a galera tá querendo levar pra frente pra continuar em discussão, é no mínimo indelicado. Eu vou chamar de indelicado. Não, até deu uma porrada aqui no microfone. Eu vou chamar de indelicado pra não ser um pouco mais grosseiro, mas no mínimo você foi indelicado postando isso. No mínimo. No mínimo. Mas aí, beleza. Prosseguindo aqui, ele falou esse negócio aí, né, no Pânico lá, no programa lá do Pânico e tudo mais. E aí que o povo, né, obviamente ficou com ranço, porque quando eu vi isso, meu olho entrou pra dentro do meu cérebro, eu fiquei assim, eu fiquei com ódio no meu coração, acho que como todo mundo, porque leu isso e falou, cara, não é possível, que isso não tá agregando em nada, esse negócio que ele tá falando, ok. E aí que eu resolvi fazer uns stories nesse dia, falando sobre isso. Porque, gente, essas notícias, elas apareceram e eu fiquei com muita raiva. E eu acho assim, eu entendo criação de conteúdo hoje em dia. Antigamente eu não enxergava muito assim. Quando o tempo foi passando, eu fui entendendo, sabe? Hoje, eu não tô preocupado só com quantidade de visualização, só com marca que quer trabalhar comigo. Eu estou preocupado em agregar alguma coisa. Eu acho que se a gente tem uma voz, a gente pode falar sobre alguma coisa, a gente pode discutir sobre alguma coisa, eu acho que a gente tem que fazer isso. É o que eu acho hoje em dia em relação à criação de conteúdo. Por isso que às vezes eu sou até meio chato algumas coisas. Sei que eu sou. Porque eu acho que se a gente pode se posicionar, se a gente pode falar sobre as coisas, é muito importante. E aí, eu fiz stories falando sobre isso, sobre a visão que eu tenho, que eu já falei em vários vídeos aqui, sobre as pessoas terem cuidado na hora de seguirem certos tipos de criadores de conteúdo. E aí isso virou um barraco, foi parar em páginas de fofoca, enfim. Aconteceu isso aqui, ó. Eu postei esse stories, tá? Foi parar aqui no Gossip do Dia. Eu postei isso aqui, ó. Vida além do trabalho é prioridade, amor. Se o influenciador que você segue é contra algo que pode te beneficiar, talvez não seja um influenciador pra você. Pense nisso e não escutem a opinião de quem nunca trabalhou em escala 6x1, porque claramente essas pessoas não têm ideia do que é isso. E é muito sobre isso que eu bato na tecla, sobre esses conteúdos que a gente fala às vezes em vários vídeos, né? Que a gente falou até hoje aqui na live, sobre esses conteúdos de ostentação e tal. Vocês veem que essa galera que produz um conteúdo muito ostentação, que tá sempre postando 50 bolsas, não sei o quê. Vocês viram essa galera postando ou apoiando alguma coisa em relação a isso, ou falando alguma coisa sobre isso, ou até em outros problemas políticos ou outras coisas? Não. Essas pessoas, elas escolhem se abster. E tudo bem, é uma escolha, tá? Só que eu acho que elas escolhem não usar a voz delas pra coisas que elas poderiam usar. Ou porque elas estão do lado, né, de um lado mais complexo aí, que não quer, né, se comprometer, ou porque elas simplesmente não se preocupam. É por isso que eu tenho um pé atrás aí com alguns criadores de conteúdo, e foi exatamente isso que eu falei no meu texto, entendeu? Foi exatamente isso que eu falei. Tipo assim, gente, sigam criadores de conteúdo que, né, ajudem alguma coisa, que falem sobre as coisas. Se a pessoa tá ferrando o seu corre,
Porra, você escala 6x1. Você louco pro fim da escala 6x1 acontecer. E a pessoa falando, calma, gente, mas temos que ver outras coisas. Vamos... Não querendo que a conversa vá pra frente? Porque a PEC é só pra conversa continuar. Você falar isso agora não vai ajudar. Agora que a conversa começou, o povo vai trazer seus pontos, a galera vai falar. Mas lá no começo não tinha nem assinatura. Você tá falando um negócio? Tu joga junto ou tu tá no time contra? Pô, tu falando que tu quer ajudar o trabalhador. Não pareceu, amor. Não pareceu. Pareceu que você quis prejudicar. Entendeu? Aí vamos lá. Aí eu continuei e falei isso aqui. Influenciador hoje que surgiu aí na internet, né? Nunca trabalhou escala 6x1, né? É empresário, não sabe o que é. Falando que é contra o fim da escala 6x1. Amor, pra você ser contra o fim da escala 6x1, você já tem que ter trabalhado na escala 6x1, que não é o seu caso. Então você não pode dar opinião de uma coisa que você nunca viveu. Começa por aí. Acho que quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe que antes de trabalhar com internet, eu trabalhei com call center, eu trabalhei como vendedor, eu trabalhei com um monte de coisa em escala 6x1. E assim, eu não tinha vida, gente. Uma pessoa que trabalha em escala 6x1 tem muito pouco tempo de descanso. Trabalha bizarramente. Você fica com uma estafa bizarra. Então não tem como uma pessoa que já viveu isso, ou que conhece alguém que vive a escala 6x1, ser contra o fim da escala 6x1. Porque se você é contra o fim da escala 6x1, eu sinto te decepcionar, mas você é um ser humano ruim. E, gente, continuo com esta opinião, tá? Continuo com a minha opinião, porque pra mim é isso, sabe? A gente tá falando de pessoas que não têm, às vezes, como ver o filho crescer, porque não tem tempo, porque chega em casa extremamente cansado pra dormir, pra acordar no dia seguinte trabalhar, ter um dia de descanso. Quando tá em casa descansando, quer dormir, não consegue ter acesso a filho, não consegue ir ao médico, não consegue fazer nada. E você não pensar nessas pessoas. Ah, mas é economia. Gente, é uma coisa de cada vez. Vocês estão botando as pessoas abaixo de coisa, de... Calma, vai tudo se resolver. Mas primeiro a gente tem que discutir sobre as coisas lá, que é o que tá acontecendo. Era só pro negócio entrar em discussão. Vamos todo mundo se acalmar. O negócio tem que entrar em discussão. A vida das pessoas deveria ser mais importante do que qualquer outra coisa. A vida e a qualidade de vida das pessoas. Então a gente começa desse ponto. Claro, tem muitas complexidades? Tem, concordo. Não é uma coisa simples? Não é uma coisa simples. É óbvio que não é. Mas você dizer que é contra isso, porque vamos resolver um problema de cada vez. E as pessoas têm que parar de achar que isso vai trazer necessariamente problema para os empresários. Sendo que às vezes, a gente vai ver aqui opiniões de pessoas especialistas, vai trazer solução. Às vezes vai trazer resolução de outros problemas também para os empresários. Porque não é porque uma pessoa está recebendo, né, benefício, não é porque um grupo está recebendo benefício, ou porque coisas estão sendo melhoradas para uma população, que instantaneamente a outra vai se prejudicar. Todo mundo pode ganhar de algum modo, se a coisa for bem conversada e bem organizada. Diminuir o imposto de alguma maneira dos empresários menores. Muita coisa pode ser conversada. Mas era isso. Essas assinaturas precisavam acontecer para a conversa acontecer. E graças a Deus a gente conseguiu as assinaturas. É isso. Este é o ponto. Sabe? Tô vendo aqui vocês, gente. Ele tá focado. Desculpa, é que eu tô dando chat, gente. Eu tô falando aqui, senão eu acabo me confundindo aqui. Mas aí eu vou vendo depois. Depois é que eu acho melhor falar. Eu vou olhando no final também. Que aí eu vou falando pra não me perder. Mas eu tô passando o olho aqui, ó. Vendo você, vendo aqui. Tá? O babado tá acontecendo. Tá? Aí, beleza. Esse negócio virou um grandíssimo barraco. O barraco realmente, né, aconteceu e tal. Foi um grandíssimo barraco. E aí envolveu até o Brino, gente. Não só me envolveu... Ih, gente, esse post aqui, se você parar pra ver os comentários, tem uma galera me xingando. Você vai descendo aqui, ó. Uma galera, obviamente, a favor, mas tem uma galera me xingando. Ah, isso aqui, enfim, acontece, né? Quando você tem uma opinião e você bota seu posicionamento, a galera xinga e dá normal, a vida tem dessas. E aí, não só, né, as pessoas que se posicionaram foram falando sobre, foi virando um grande barraco, como chegou no Brino. Porque o Brino, ele já foi funcionário do Léo Picon, ele cuidava das redes sociais do Léo Picon, né? E o Brino, ele se posicionou a favor do fim da escala 6x1, né? Ele falou, gente, a escala tem que acabar mesmo, tal, super a favor, não sei o quê. Enquanto o Léo teve esse posicionamento aí que ele depois disse que não era, né, contra a escala 6x1. No tweet mesmo ele diz, só que soou estranho. O timing desse posicionamento dele foi estranho, tá? No negócio que a galera tava tentando fazer o negócio ser assinado ali. E aí o Brino fez esse comentário aqui, ó. Já atingiu as assinaturas que faltavam. Sim, já atingiu. Que bom. Mas aí vamos lá. Vamos ver o Brino aqui falando, gente. Vai, Brino, fala pra gente.
E o Léo Picon, puta que pariu, filho da puta. Ô, desgraça de homem. Nossa, o que eu tô ouvindo por causa dele, meu pai amado, como se eu fosse o pai do Léo Picon, porra. O povo, ô Bruno, e o Léo Picon? Falei, caralho, eu sou o pai dele, porra. Porra, não tem o que fazer, velho. Vou fazer o quê? Vou cagar na porta dele? O que eu vou fazer? Vou lá mijar na maçã? O meu marido, ele tem essas coisas. Ele acha que às vezes cagar na porta da pessoa resolve. Eu falo, amor, não. Aí a gente conversa e te zoa. Porque o meu marido a gente fala brincando, né, gente? Aí, Lilian, o que rolou? Você não me contou desse barraco. Amiga, eu tô te contando aqui, ó, em live. O barraco tá rolando, ó. Meta dele, porra. Cara, outra coisa também que deu um bafafá. Beijo, Lilian. Essa semana foi o fim da escala 6x1, né? A manifestação da galera sobre o fim da escala 6x1. E eu me posicionei a favor, né, do fim da escala 6x1, porque eu já trabalhei 6x1, eu sei como que é ruim trabalhar 6x1. Eu acho, sendo bem sincero, gente, com todo respeito, meus amigos que inclusive muitos são empresários, que têm empresa, que têm funcionários, que é muito complexo isso aí, porque muita gente também vai falar, porra, mas a galera é privilegiada. Tem gente que, cara, a percepção que eu tenho um pouquinho desse assunto é o quê? Eu acho que só é contra isso acabar quem nunca trabalhou 6x1, tá ligado? Porque, porra, a galera, mano, tinha uma galera muito burra nas redes sociais falando assim, nossa, isso, acaba o 6x1, aí quando você for no mercado não vai ter ninguém pra te atender, aí quando você for no cinema não vai ter o atendente pra te vender o ingresso. Galera, vai ter, você é burro, porra. Vai ter que fazer outra carga horária, contratar outra pessoa, vai gerar mais emprego essa porra, mas tipo assim... Entendeu? Não é que não vai ter, as ruas vai ficar um deserto, Silent Hill do nada. É que eu acho que algumas pessoas explode até o cérebro se você falar pras pessoas de que o lucro do empresário tá no trabalhador. Parece que algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. Que se não fosse pelo empregado, amor, a empresa não tava nem em pé. Se não fosse pelo empregado, o homem não tinha nem lucro. Você tá entendendo? Que o povo acha assim, não, porque se não tiver empresa, não tem emprego. Amor, pro empresário ser um empresário, ele precisa dos funcionários. Pra ele poder abrir o negócio, ele tem que ter os funcionários, senão não abre. Então, assim, funcionário é o principal ali do negócio, sabe? Então, vamos lá. Isso eu aí vou aumentar aqui que eu tô vendo que falando tá baixo. Também. Calma aí, eu vou aumentar aqui que vocês estão falando que tá baixo, eu vou resolver aqui pra vocês. Tendo isso também. Pessoal que tem um mercadinho de bairro, né? O pessoal que tem uma lojinha pequena, botar outro funcionário vai pesar pra caramba, entendeu? Então eu também entendo isso. Mas é que é muito complexo também, né? As pessoas precisam também, né? Ter o tempinho dela pra cuidar do filho, o tempinho pra poder, né? Ir num parque, sentar, fazer um piquenique, né? Ou ficar deitadinho em casa, assistindo um filminho, né? Então é muito complexo. Brino falou, né? Brino falou aí, deu a opinião dele, e aí calma que ainda deu ruim pro Brino de novo, coitado. Porque aí o Léo, ele foi mandar mensagem pro Brino, porque aparentemente o Brino falou no programa que ele ganhava acho que 1.200, alguma coisa assim, aí o Léo foi mandar mensagem pra ele, vamos ver aqui. Um trecho do... Deu mais barraco, gente. Coitado do Brino, se envolveu em uma, né, Brino? Meu Deus do céu, Brino. Devia ter trago você pra fazer esse corte aqui, Brino. Ó, vamos ver aqui. Um trecho de um vídeo meu no programa, que eu falava que o Léo me pagava R$1.200, porque eu não lembrava quanto que ele me pagava. O Léo me pagava R$1.500. Só tô corrigindo aqui, porque nós saímos na Globo. Gente, começou a virar notícia em tudo quanto é lugar do povo. Vai, funcionário fala mal de Léo Picon. E era o Brino. O Brino que tinha contado só o negócio. Cara, era 1.500. Olha lá, eu tenho um print de pagamento. Era 1.500 pra você nessa época. O salário mínimo era 1.000. E eu te dava uns lanches também. Você não passava fome, nem frio. Fora que era um assinante único do meu OnlyFans. É sobre o pinto dele que eu via semana sim, semana não. E te levei uma vez pra jantar no Paris 6. Não era tão ruim assim. Fala que sou gente fina e que tenho problema na cabeça. Acho que não era pra eu ter lido assim em terceira pessoa. Gente, é isso. Cara, o Brino faz uma situação dessa ficar engraçada, né? Temos opiniões diferentes sobre a PEC, né? Porém, queria ressaltar que eu não ganhava R$1.200 do Léo, eu ganhava 1.500, tá bom? Ah, que diferença. Mas era um salário de alguém que era estagiário, né? Então eu também não tinha muito, não dá pra eu ganhar muito mais que isso, tá? Só estou me retratando aqui porque eu falei 1.200, é 1.500, tá bom? E mais um misto quente que eu ganhava. Quando eu falo que a diferença é no sentido de
Precisava ter esse posicionamento do Breno, coitado. Não entendi porque essa mensagem, mas enfim. Mano, mas sabe qual que é a brisa? Eu não queria ter fudido ele, velho. Naquele bagulho do programa. É que eu só contei os bagulhos das histórias, velho. Eu só contei o bagulho das histórias, velho. Ai, coitado do Breno, gente. Bom, e aí foi isso, tá, gente? O barraco estourou, né, e tal. E agora nós vamos para o que reverberou desse barraco. Vários influenciadores falaram sobre isso e a gente vai trazer a opinião de especialistas também. Eu vou deixar os especialistas do final pra vocês entenderem todas as discussões que estão acontecendo em relação a isso. E eu trago pessoas que entendem, tá? Aqui, não é gente aleatória, não. Então vamos primeiro ouvir agora, antes da gente ir pros especialistas, a gente vai ouvir as pessoas aqui que deram as opiniões nas redes sociais sobre o que estava acontecendo. Vamos ouvir a Andressa Kerry. É sacanagem. Vai, Andressa, fala aí sobre o barraco. A Andressa também tem sempre boas opiniões. Vamos ver aqui. É sacanagem. O que o Léo Picon me quer, vindo a público, criticar o fim da escala 6x1, dizendo que é uma cortina de fumaça, um projeto populista no auge do seu privilégio, nem possui propriedade de falar naquilo que argumentou de uma forma extremamente rasa. Porque, na minha opinião, só quem tem propriedade de fala sobre o assunto é quem tem a carteira de trabalho aqui nesse estado, cheia de assinaturas, desse estado aqui. São essas pessoas que têm propriedade de fala. E mais ainda as pessoas que trabalham nessa escala que transforma o trabalhador brasileiro em escravo. Como, graças a Deus, o movimento VAT e a pauta pelo fim da escala 6x1 tomou proporções nacionais, que era tudo que a gente gostaria, eu preciso relembrar algumas coisas aqui. Todo o movimento se iniciou dentro do TikTok, através do Rick Azevedo, que criou o movimento VAT, que trouxe várias pessoas a assinar uma petição pública que hoje conta com mais de 1.400.000 assinaturas. E aí me vem o bonitão das tapiocas do Léo Picon, com o auge do seu privilégio, achar que pode opinar sobre e criticar uma pauta que diz respeito aos trabalhadores brasileiros. Porque eu acho que esse daí não sabe o que é trabalho, não. Acho que o Léo Picon, ele não sabe o que é passar por isso daqui, não. Mais insano é as pessoas darem credibilidade ou escutar a análise política de um fulano de tal que, quando nós precisamos de divulgação do movimento, quando estávamos aqui todo santo dia marcando os veículos, marcando as personalidades, influenciadores para dar força para o movimento, não tinha um. Porque o movimento começou pelo Rick Azevedo. Eu fui a primeira influenciadora grande a apoiar o movimento e a começar a divulgar o movimento e pedir assinaturas para petição pública. Depois veio a doutora Shimano, depois veio a doutora Fernanda Mourão, que são duas advogadas que estão à frente de forma assídua, falando do movimento, divulgando o movimento, juntamente com o Rick Azevedo, que veio por meses e meses fazendo um trabalho de base, panfletando nas ruas. Eu pergunto, Léo Picon, o que você estava fazendo no dia 1º de maio, meu querido, deste ano? Porque eu sei o que eu estava fazendo no dia 1º de maio. No dia 1º de maio eu estava panfletando nas ruas, conscientizando as pessoas, fazendo o trabalho de base, fazendo o trabalho de panfletagem, explicando para as pessoas do quão nociva é essa escala de trabalho nos tempos atuais, o quanto que a escala 6x1 afeta o trabalhador brasileiro e transforma-o em escravo. Vocês precisam dar voz. Ó, a Daniela botou aqui, ó, eu já trabalhei em escala 6x1 porque precisei sair de casa. Pior momento da minha vida. Acabei desenvolvendo depressão nervosa e fui parar na UTI. Eu vivia pra trabalhar e estudar pra sair desse emprego. Pois é. De verdade, as pessoas que possuem propriedade de fala, que desde o início estiveram ali prontas para apoiar o movimento Vida Além do Trabalho. Não playboyzinho de meia tigela que gosta de falar água em momentos inoportunos para chamar a atenção. Só conversa comigo quando tua carteira de trabalho estiver nesse estado aqui, tá bom? Fora isso, para mim, você só é mais um fuleiro, um trouxa querendo pagar de bonitão das tapiocas na internet. Forte abraço. A Andressa ficou brava. A Andressa ficou. Andressa, amei. Agora vamos ver o que a Fabi Bubu... Ai, eu amo a Fabi Bubu, Fala gente. sobre a Eu amo escala. a Andressa e a Fabi Bubu, mas a Fabi Bubu agora Vocês anda por um ganhando meu CLT por coração. um caso. Calma, Fabi Bubu. Você tem que esperar eu falar pra você falar. Agora sim. Fala sobre a escala 6x1. Eu sou CLT por um acaso? Eu trabalho na escala 6x1? Não. Mas já trabalhei muito, já me fudi muito. E Eu não também. só sobre a escala 6x1, gente. Eu tô sempre falando aqui sobre direitos dos trabalhadores, sobre classe trabalhadora. Hoje eu até parei o que eu fazia na internet antes de me dedicar à criação de conteúdo. Hoje eu estou me dedicando à criação de conteúdo desde maio. Ainda assim, se tudo der errado, eu volto pra onde? CLT, certo? Uhum. Não é de hoje. Eu sei que o algoritmo ele não entrega sempre pra todo mundo, mas não é de hoje que eu tô falando da escala 6x1. Já fiz alguns vídeos
vídeos, tanto nessa conta quanto na minha secundária, pra falar sobre isso. E é muito importante esse debate, mais importante ainda, que a gente tenha consciência disso, entendeu? Falei no outro vídeo, né? Aquela frase, o trabalho dignifica o homem, ela foi criada pra gente achar que a única forma de ser digno é trabalhando. Então, ao trabalhador não é dado o benefício, digamos assim, do lazer. A gente não pode falar que, tipo, quer trabalhar 5x2, 4x3, pra quê? Para ter lazer, para estar com a família, para fazer qualquer coisa. Não. Isso não é trabalhar direito, isso não é ser digno. A gente Trabalhador não tem que descansar, é isso que o povo acha. tem que desconstruir isso. No vídeo que eu fiz na minha conta 2, eu sou muito mais explicativa. Sabe o que piora isso? É esses coach de merda também que fica falando assim, trabalha enquanto eles dormem. Enquanto eles dormem mais do que trabalham. Que eles estão lá entubando curso pros outros comprar. Esses coach aí porque não sei o que, faça você a sua roda girar. Estão fazendo essas coisas acontecerem aí. Aí fazem esse esquema aí e estão lá, dormindo enquanto o curso vende. Estão falando pra você sair da cama 5 da manhã e ter 10 empregos, porque trabalha enquanto eles dormem. O ranço desse povo, meu Deus do céu. Eu postei ele também no Instagram. Porque a gente precisa entender que a escala 6x1, ela é torturante. Só quem passa sabe. Você não tem vida, você não tem o direito de fazer nada. E como eu disse, não é porque você tem um emprego fixo que isso garante que você pague as suas contas. Pelo contrário, hoje em dia a maioria das pessoas vivem pra sobreviver. O que elas ganham, que é um salário mínimo um pouco mais, não dá pra pagar um aluguel direito, não dá pra pagar conta de luz. Muitas vezes você escolhe qual vai pagar. Então esse vídeo é só pra lembrar, caso não, por favor, vai lá ver, entendeu? Na minha conta, Fabi Bubu 2, tem 2 vídeos só hoje falando sobre a escala 6x1, e eu acho mesmo que eles estão bem didáticos sobre a gente, enquanto trabalhador, precisa ter essa noção que a escala 6x1, ela escraviza a gente. A gente não tem vida, a gente vive pra trabalhar. Eu comecei o vídeo falando, tipo, eu sou CLT ou não. Porque tem gente ainda que tem a cara de pau de me questionar assim, você tá falando do quê? Nem CLT você é. E eu preciso estar na CLT hoje pra falar sobre isso, uma situação que eu já passei, mesmo que eu não tivesse passado, gente. É claro, sabe, que essa situação, essa condição de trabalho, ela não é digna. Ouviu? Léo Picon. Mas eu acho que é muito fácil pra pessoas que não passaram pela escala 6x1 dizer, mas calma, gente, não é tão simples assim, porque essas pessoas não passaram por isso. Por isso que as pessoas simplificam as coisas. Falando que ele é contra. Amigo, tipo, sabe? A pessoa que nunca esteve nessa pele de trabalhar CLT, nunca pegou um trem cheio, não sabe o que é você chegar em casa e só querer descansar no seu domingo de folga, você não ter ânimo pra fazer nada, você tá cansado e quer opinar sobre isso, entendeu? Enfim, é isso, galera. Tá? Vamos, assim, ter consciência, primeiro entender onde a gente tá e a vida que a gente quer ter, sabe? Porque a gente é explorado, entendeu? A escala 6x1 é exploração. A gente não pode viver em função de só trabalhar. Na nossa existência humana, não é trabalhar apenas. Total. Existe uma vida além de trabalho. E assim, as pessoas precisam começar a ter uma visão de que, gente, a gente trabalha para viver, não vive pra trabalhar, sabe? Acho que é essa a frase. Porque senão a gente fica doido, gente. Todo mundo, entendeu? Principalmente quem tá em escala 6x1, porque foi a época que eu fiquei mais doido da minha vida, foi essa época. Enfim, vamos ver aqui agora a opinião da Lau antes da gente chegar, que a gente vai chegar nos especialistas também, tá, gente? Eu ainda não vi ninguém. Bora lá. Mulher, tá alto o seu volume, né, Lau? Amo essa diva. Vai lá, fala pra gente. Vou até diminuir seu volume que você tá muito alta hoje. Quem trabalha submetido ao regime da escala 6x1 se posicionando contrário ao fim desse regime de trabalho. Curiosamente, as pessoas que mais estão reverberando um discurso positivo são pessoas que não sabem nem de longe o que é a experiência de você trabalhar 6 dias na semana para folgar apenas um, que provavelmente você sequer vai escolher que dia é esse. Facilmente a gente vai encontrar deputados da direita e da extrema direita que trabalham de terça a quinta-feira para ganhar acima de R$40 mil, falando que a PEC que visa pôr fim a esse regime de trabalho desumanizante vai acabar com a economia. Eu acho que finalmente nós chegamos a uma pauta que tem esse potencial de unir todas as tribos, porque o empregador não quer que o seu empregado deixe de ir ao trabalho ou diminua a sua produtividade, porque a saúde mental dele tá tão desgraçada que ele não consegue mais trabalhar da forma como ele trabalhava. Sim. Ou precisa se afastar do trabalho por burnout, por exemplo. As experiências externas que nós temos de outros
outros países que já começaram a implementar a redução da jornada de trabalho é que a produtividade desses trabalhadores submetidos a uma escala muito mais humanizada aumenta, favorecendo assim o empregador e a sua empresa. E é muito importante a gente ter essa concepção de que a redução da jornada de trabalho é uma medida que busca conferir dignidade a pessoas que são tratadas como bicho. Como todo mundo já deve saber, as pessoas que trabalham no regime 6x1 são pessoas que trabalham, na maior parte dos casos, no comércio. E é muito absurdo pensar que essas pessoas têm apenas um dia na semana para fazer as coisas afetas à sua vida pessoal, para cuidar da sua casa, para ir no médico, para ter um lazer que dificilmente vai acontecer, porque se você tem apenas um dia disponível na semana, esse dia vai ser muito sobrecarregado de coisas que você está tentando resolver, que ao longo da semana você não teve tempo e sequer disposição, porque uma pessoa que trabalha de 7 a 8 horas por dia, chega em casa, a depender ainda do tempo que ela fica na condução, chega em casa exausta. E essa pessoa não tem tempo para pensar criticamente a sua vida. Essa pessoa sequer tem tempo para investir na sua profissionalização e buscar um certificado que possa lhe conferir um salário maior. Quando que essa pessoa vai estudar? Eu posso falar pela minha experiência que trabalho numa escala 5x2, de segunda a sexta-feira, 7 horas por dia. Acho que eu sou o que se chama por aí de CLT Premium, mas ainda assim o tempo que me resta e a disposição que eu tenho nesse tempo são muito escassos. Eu não consigo fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer, eu não consigo viver e experienciar a vida de uma forma plena como eu gostaria e como eu acho que todo mundo deveria ter o direito. O fim da escala 6x1 não altera em nada a minha jornada de trabalho, que já é 5x2, mas se eu tenho um pouquinho de tempo a mais que as pessoas que estão submetidas a essa escala desumanizante, eu acho que é o meu dever, eu acho que é uma imposição moral que recai sobre mim e todas as pessoas que têm esse tempo à disposição, reclamar e reivindicar os direitos das pessoas que não têm tempo para fazer isso. Enquanto sociedade, a gente tem uma concepção de trabalho que é completamente adoecida, porque aparentemente se o trabalho não te exaurir ao máximo, é porque você não está fazendo o suficiente. A gente precisa mudar essa concepção, a gente precisa ter e expandir a compreensão de que a vida vai muito além do trabalho e que a gente tem esse direito, a gente precisa experienciar a vida e não só trabalhar. Tá na hora da gente olhar para político de rede social que vive lacrando em cima de discurso religioso em corte viral no WhatsApp e questionar que tempo essa pessoa vai ter para Deus, pátria e família tendo apenas um dia disponível na semana. Que tempo uma pessoa que trabalha fora 8 horas por dia e tem mais 2 horas de deslocamento vai ter para dedicar à sua família. Que tempo essa pessoa vai ter para ir na igreja se o dia que ela tem livre ao longo da semana provavelmente não vai ser o dia que tem o culto. E que tipo de pátria é essa que coloca no rabo de pessoas que já são suficientemente desumanizadas pelo seu trabalho a conta de toda uma economia, criando um pânico moral para tornar um pouco mais palatável a ideia de que se essas pessoas não gastarem a sua vida trabalhando 6 dias por semana para dar lucro pro patrão delas, fosse quebrar a economia. Se você ainda tem dúvidas sobre o seu posicionamento em relação ao fim da escala 6x1, eu recomendo que você pesquise qual é a jornada e o tipo de trabalho das pessoas que estão falando a favor da manutenção dessa escala. Eu duvido que você vai encontrar alguém que trabalha com carteira assinada e batendo ponto todo dia, sendo a favor da manutenção. No geral, é gente que nunca trabalhou, que não sabe o que é trabalhar, que está querendo decidir sobre a sua vida, porque tem muito medo que você tome consciência do poder que a classe trabalhadora tem. Amei o que essa diva falou. Agora, vamos dar uma amenizada com o videozinho do Matel falando sobre isso também. Adoro o Matel. Ele já colocou uma foto emblemática aqui do Léo Picon, vamos ver. Léo Picon falou que ele não concorda com o fim da escala 6x1, mas por sorte ninguém perguntou nada pro Léo Picon. O que aconteceu? Segunda-feira às 3 da manhã o Léo Picon fez um tweet com 20 e poucos parágrafos, onde ele fala detalhadamente por que ele é contra o fim da escala 6x1. Ele fala que vai acabar com o mercado, que tem muitos prejuízos, que tem problemas maiores, sabe o quê? Só que a gente tem que lembrar uma coisa, o Léo Picon nunca trabalhou CLT na vida dele. Aqui tá o tweet, pausa se quiser ler, eu não vou ler tudo porque é muita coisa. Tipo, é muita coisa mesmo. Tipo, Mona, haja tempo. Calma que ainda tem mais. Agora sim acabou. Eu quero dar um adendo bem grande nessa parte aqui, ó. Nem sou herdeiro ou possuo grande fortuna. De acordo com o Léo, ele não é herdeiro, também não tem grande fortuna. Só que o pai dele é empresário, a mãe dele é engenheira agrônoma, os dois têm uma fábrica de mármore. O Léo foi emancipado com 15 anos pra fundar a própria marca dele. Ele era youtuber, tem uma carreira musical e também empresário da própria marca dele. Não, mas não tem dinheiro. Léo Picon nunca trabalhou numa escala 6x1 pra querer E assim, eu sempre fico com a pergunta. Seu pai morreu, né? Seu pai e sua mãe morreram, sei lá, são donos dessa fábrica de mármore. Vai pra quem a fábrica de mármore? Fica essa questão. Eu acredito
que vá pra você. Então, no caso, isso te faz herdeiro, porque a fábrica de mármore vai pra quem? Vai pra você e pra sua irmã. Geralmente, né, o negócio da família fica pros filhos, né? Ficar dando pitaco sobre esse assunto. Até porque, pelo visto, ele nem sabe como é que funciona uma escala 6x1. Pelo que deu pra perceber, ele acha que, tipo, a loja funciona 6 dias e fecha 1. Só que a gente tá falando de uma escala, funcionários, não funcionamento da loja. Então, você não tem que estar falando sobre escala 6x1, porque você nunca trabalhou CLT na sua vida, você nunca teve que pegar transporte público, você nunca teve que se preocupar se você vai conseguir pagar seu aluguel e se vai sobrar dinheiro pra você se alimentar no final do mês. E o mais importante, ultimamente você não tem tido nenhuma fama sem ser falar bosta e se apoiar na sua irmã, que é bem mais talentosa que você. Então abaixa a bola, pelo amor de Deus, moleque. Deu uma pequena esculachada. Agora, vamos entrar na parte bem didática desse vídeo, que eu estava super empolgado pra ver. Porque eu vejo que tem muita gente compartilhando opiniões, tipo, vai quebrar a economia, vai não sei o quê, sem buscar fontes confiáveis e informações de pessoas que são especializadas, sabe? Eu encontrei o vídeo do José Cobori. Ele é professor de finanças, além de empresário, investidor, especialista em finanças, e ele é convidado sempre para dar aulas e palestras sobre impactos na economia, e ele faz tudo isso pautado em história, ou seja, ele vê história e ele traz informações históricas e coisas, porque nada melhor do que a gente evitar erros do passado ou fazer merdas do que a história. E aí ele fez um vídeo maravilhoso pra você que tá ouvindo alguma pessoa falando, vai quebrar a economia. Bota assim, olha, tem uma pessoa especializada que está falando aqui. Você pode ouvir essa pessoa? Porque não adianta a pessoa ter uma opinião achando que a opinião dela é muito importante, sendo que ela não sabe nada de nada. Ela não estuda sobre isso. Quando eu vou dar uma opinião sobre alguma coisa, por isso que às vezes vocês pedem alguns temas de vídeo específicos, eu falo assim, gente, não consigo falar sobre isso agora. Porque pra eu vir aqui dar uma opinião sobre alguma coisa, eu tenho que ler. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um roteiro, eu tenho que entender qual é a minha opinião sobre aquilo. Vários vídeos eu já fiz de vocês, que eu assisto vídeo com vocês às vezes, eu falo assim, gente, não tenho uma opinião ainda formada sobre isso. Eu já vi gente me xingando, como assim você não tem uma opinião formada? Opinião a gente forma, ela vai vindo, a gente vai pegando informação, a gente vai entendendo a nossa opinião. Então não adianta a gente simplesmente não ligar ou não se informar e achar que só o que a gente acha a partir de vozes da nossa cabeça é o que importa. Você tem que se informar. Exatamente, a Ozzy Pessoa Maluca falou, ignorância é um vício. Exatamente, parece que as pessoas gostam de ser burras, é a sensação que eu tenho. Porque se você parar pra pesquisar, você vai entender as coisas. E não precisa ir muito longe, se você estudar história, você entende as coisas. Aí vamos ver então a opinião dele, já expliquei, né, o histórico dele aqui, ele tem um canal no YouTube, inclusive, que eu super recomendo, a gente vai assistir, inclusive, um vídeo dele bem curtinho, acho que tem 6 minutos, falando sobre essas questões. Senta com o João Goulart. José Cobori, quem puder se inscrever, inclusive, no canal dele, super recomendo, tá? Porque o conteúdo dele é realmente muito bom. Vamos lá, José, nos conte, nos explique de forma didática, porque você entende, amor, você entende. Olá, pessoal. Vamos falar sobre a polêmica PEC que propõe acabar com a jornada de trabalho na escala 6x1. Este é o assunto do vídeo hoje. Ai, não, música não, moço. Bem, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Já tô inscrito. Caso você goste, não esqueça de clicar no like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Bem, pessoal, vamos lá ao vídeo de hoje, que vai ser bastante rápido, porque eu falei há pouco mais de um mês no nosso JKCast sobre a jornada de trabalho de 4 dias na semana. E lá tem bastante informações, vou pedir para colocar aqui no card para quem quiser revisitar esse conteúdo que foi recente, né? Foi até uma pergunta aqui de uma seguidora falando sobre essa polêmica já, sobre a escala de trabalho de 6x1 e a redução dessa jornada de trabalho para melhorar a vida dos trabalhadores. Vai ser rápido porque toda polêmica sempre tem o argumento econômico, de que isso vai prejudicar a economia, vai gerar desemprego, vai prejudicar os trabalhadores. E eu posso dizer para vocês que isso não vai acontecer, né? Foi assim em todas as mudanças que visavam melhorar. Muita atenção nisso aqui. Foi assim em todas as mudanças que visavam melhorar a vida do trabalhador. Ele vai falar isso, ele vai explicar em cada momento histórico quando isso aconteceu. A qualidade de vida dos trabalhadores, dar mais direito trabalhista, sempre teve, digamos, esse discurso do terrorismo econômico, dos impactos econômicos, né? Como eu já disse no vídeo lá, isso começou desde o Brasil colônia, quando se proporam acabar com a escravidão. O discurso era econômico, dizendo que isso ia impactar a economia. Como assim agora teremos que pagar para os trabalhadores se acabar com a escravidão? Não aconteceu nada, muito pelo contrário, a economia melhorou bastante. Foi assim também, como eu citei, quando acabaram e combateram aí a Organização Internacional do Trabalho em 1919, contra a jornada
de 14 horas diárias de trabalho, né? Tinha trabalhadores, isso logo depois da Revolução Industrial, trabalhavam até 16 horas por dia, e quando proporam reduzir, né? Sempre que foi proposta a redução dessa jornada exaustiva e desumana de trabalho, também sempre teve o discurso econômico, como assim, como as indústrias vão sobreviver se o trabalhador trabalhar menos de 14 horas, né? Então sempre tem esse discurso econômico por trás. Foi assim com a CLT, né, no governo de Getúlio Vargas, com a consolidação das leis do trabalho. Como assim dá tanto direito trabalhista? Isso vai onerar a folha de pagamento e vai acabar prejudicando as empresas e toda a economia. Não aconteceu. Foi assim na década de 60, com o João Goulart, quando propôs ali o 13º salário, também um terrorismo econômico, e isso ia onerar demais a folha de pagamento, e isso ia acabar e ter um impacto econômico negativo na economia. Isso não aconteceu. Foi assim na Constituinte de 88, né, quando... Então, assim, só tô trazendo isso pra vocês, a gente vai terminar, tá? É pra vocês verem que ele tá trazendo momentos históricos onde essas discussões já aconteceram. E se vocês fizerem... Ele não tá tirando da cabeça. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida sobre tudo que ele tá falando no Google, vocês encontram facilmente, tá? Porque eu parei pra ver isso também. Então, assim, ele não está inventando informações. Ele está tirando de fatos. E é isso que eu falo. Quando você vai dar uma opinião sobre alguma coisa, você precisa embasar a sua opinião em fatos, pra você pelo menos enxergar os panoramas e falar, não, beleza, isso aqui é fato, isso que eu tô inventando da minha cabeça. O que acontece é que tem um monte de gente, inclusive o Léo Picon, que tirou fontes, vozes da mente e resolveram dar opinião sobre as coisas. E é isso que é complicado. A jornada de trabalho foi reduzida para 44 horas semanais, que permanece até hoje. Já existia uma proposta na época que infelizmente foi vencida, que era de 40 horas semanais, mas a jornada na época era de 48, foi reduzida para 44 também. Vai ter um impacto econômico, isso vai acabar com a economia, isso não aconteceu. Foi assim recentemente, em 2013, com a famosa PEC das domésticas, como assim da direito trabalhista para os empregados domésticos, né? Isso vai acabar, impactar a economia, vai gerar um desemprego tremendo, isso também não aconteceu. E está sendo assim agora, com essa proposta do fim da jornada de 6 por 1, ou seja, trabalhe 6 dias da semana e descansa só um. Estão dizendo o mesmo discurso do terror econômico e que isso vai impactar a economia. Eu acho que é um debate válido. O Estado, o governo tem que entrar nessa negociação, porque a grande maioria dos trabalhadores que ainda trabalham na escala 6 por 1 são os trabalhadores que moram na periferia, são os trabalhadores de mais baixa renda, aqueles que ganham salário mínimo. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que são contra não trabalham nessa escala, né? Então, se você olhar para o mercado financeiro, ninguém trabalha 6 por 1. Lá já ninguém trabalha sábado e domingo. Se você olhar para os bancários, que depois de muita luta, eu fui bancário durante muito tempo, né? Depois de muita luta, reduziu a jornada de trabalho para 30 horas semanais. Então, as categorias que eram organizadas, elas conseguiram, né, atingir a redução da jornada de trabalho, mas com a reforma trabalhista houve uma grande precarização, né? Tiraram-se muito o poder de negociação dos trabalhadores quando enfraqueceram os sindicatos, né? Deixaram de ter lá a obrigação na contribuição sindical, então isso enfraqueceu muito a luta organizada dos trabalhadores. E, infelizmente, quem trabalha na escala 6 por 1 é a grande maioria dos trabalhadores de mais baixa renda no comércio, nos serviços, e são esses aí que vão ser beneficiados, né? Porque ninguém pode ser contra, digamos, você ter um maior tempo para se dedicar à sua família, se dedicar aos estudos, ao lazer. É por isso que eu citei, tipo, de as pessoas ser uma opinião de pessoa ruim, sabe? Você não querer que pessoas tenham mais qualidade de vida, você não querer que as pessoas consigam ter tempo de qualidade com a família. É isso. Dizer não para o fim da escala 6 por 1 é dizer isso. Eu não quero que as pessoas tenham tempo de qualidade com a família, eu não quero... É isso. Não, pra mim é surreal você dizer que você é contra, entendeu? Afinal de contas, a gente não vive... Aliás, dizer que você não é contra, entendeu? Só para trabalhar, né? As pessoas trabalham para viver, não trabalham só para sobreviver, que a grande maioria desses trabalhadores na escala de 6 por 1 está ali trabalhando, ganhando pouco, tendo pouco descanso, e estão trabalhando simplesmente para comer, ou seja, para sobreviver. E não é essa a intenção, digamos, do trabalho. Então, não vai acontecer esse impacto todo como a história já nos mostrou. Talvez o que o Estado e o governo têm que fazer é entrar nesse debate, né, nessa negociação, para que isso seja viabilizado de alguma forma aí de uma transição, de um apoio, né, do Estado e do governo, seja por uma reforma tributária aí para as pequenas e médias empresas que empregam a grande maioria desses trabalhadores do comércio e do serviço, que trabalham nessa escala, já que o Estado tem todo esse poder para desonerar a folha de pagamento de grandes empresas, né?
por que não ajudar aí os pequenos e médios empresários que empregam a grande maioria dessa mão de obra? E com certeza isso tudo vem nessa discussão que eu já tenho feito RP comentou, quando eu trabalhava 6 por 1, meu Deus, como eu era infeliz. Eu tive vários problemas de ansiedade e pânico. Bebia porque era a única forma de relaxar. É muito triste, gente. aqui sobre reforma tributária. Se você desonerar o consumo e desonerar a produção, você já dá uma grande ajuda para essas empresas, para que elas consigam reduzir essa jornada de trabalho. Então isso tudo tem que ser negociado, isso tudo tem que ser conduzido e coordenado pelo Estado brasileiro para que a vida do trabalhador melhore bastante. Porque também existe aí essa grande aumento de produtividade, de escala, que está sendo ganha com a tecnologia, só que essa aumento de produtividade via tecnologia nunca é repassada para a classe trabalhadora, né? Isso é só utilizada para aumentar ainda mais a acumulação de capital e a concentração de renda. Então a tecnologia também é uma grande aliada nessa automação aí, né, de uma parte da mão de obra e com certeza a gente pode caminhar e estudar maneiras de viabilizar essa redução da jornada de trabalho. Então o impacto econômico, sob o meu ponto de vista, ele vai ser benéfico, né, no médio e longo prazo, desde que nesse curto prazo o Estado consiga viabilizar um debate, né, civilizado, um debate racional, que possa aí melhorar a vida da classe trabalhadora e dar um acesso maior. Afinal, todos temos direito ao bem-estar, a mais tempo com a família, a mais tempo para o lazer Total. e para o entretenimento, porque isso se traduz em qualidade de vida e, com certeza, aumento de produtividade no trabalho. Essa era a minha opinião. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de clicar no like e fazer. Eu amei seu divo, ele foi um divo. E aí tem gente falando assim, ai, não sei quem é, então eu vou trazer outro economista que esse aqui vocês conhecem. Gil do Vigor, economista também. Vou trazer o Gil também. Mas acho que ele já falou o suficiente, mas eu vou trazer o Gil, porque o Gil também trouxe bons pontos também. Gil, pra quem não sabe, gente, né, é só ex-BBB não, tá? Ele é economista, estuda em Harvard. Ó, falar sobre o fim da escala 6 por 1. Então, primeiramente, eu quero falar que eu tenho um lugar de fala, porque eu já trabalhei em shopping, gente. Eu tinha uma folga na semana e um domingo no mês, era muito cansativo. Era um desgaste psicológico e emocional muito grande. E a única coisa que eu queria era sair daquele emprego, porque me cansava muito. Então, quando você aí, que só trabalha 3 vezes na semana, tá argumentando que aí pela economia, por que você não abre mão então dos teus benefícios em prol da economia? Ah, não quer, né? Por quê? Porque ver a nós é muito bom, mas vosso reino, nada. Então, minha gente, os trabalhadores, eles têm os seus direitos. Trabalhador descansado, existe uma curva na economia que fala sobre trabalho e lazer. Todo mundo precisa de lazer para ter produtividade. Se você corta do trabalhador o direito dele de descansar, de ter lazer, de respirar, de recarregar suas energias, ele não vai conseguir trabalhar na máxima potência que ele tem. Então, quando vierem argumentar sobre economia, que a economia vai piorar porque as empresas perderão poder produtivo, o trabalhador mais descansado, mais animado, ele consegue ser mais produtivo. E fora que você vai diminuir também, minha gente, a rotatividade. As empresas incorrem em altos custos transacionais, quer dizer, o custo de você contratar, de você treinar, porque a rotatividade é muito grande e ninguém aguenta essa lapada muito tempo, não. Então, quando você gera um ambiente, gente, o mais estável para o trabalhador e mais saudável, faz com que o trabalhador queira permanecer naquele trabalho mais tempo. E isso também aumenta a produtividade e a saúde da empresa. Então, calma por aí quando vocês vierem com argumentos sobre economia, porque é ruim para a economia, porque você, primeiramente, não é economista, para poder debater um assunto que não cabe a você. eu amo, e ele é economista, eu amo. E dentro da própria economia, nós Por isso, temos... gente, essa questão de economia, eu prefiro trazer pessoas que são especializadas. Eu não vou ficar falando aqui em relação ao impacto econômico, porque eu não sou economista, né? Mas eu busco saber para trazer informação aqui pra vocês, é isso. Sim, motivos sensatos para defendermos o fim da escala 6 por 1, e ainda mais porque nós que já trabalhamos, ou que trabalhamos nessa escala, sabemos o quão desgastante é. E isso sim, reduz a produtividade das empresas. Não é só eu que estou falando, não. Existem estudos internacionais que já mostram isso. Eu vou colocar aqui sprint para vocês. Ó, ele trouxe o estudo. Nossa, fiquei até emocionado com ele falando, gente. Menor jornada de trabalho, maior eficiência e menos acidentes. Nas economias mais avançadas, a jornada de trabalho diminuindo, as empresas fazem as pessoas serem mais produtivas. A pesquisa inglesa mostra que a redução da jornada de trabalho não afeta a produtividade. A gente tá falando, gente, de pessoas que entendem, e a gente tá falando de pesquisas. Pesquisas feitas. A gente tá falando de pessoas que estudaram para isso. Aí vamos continuar. Bom, trouxe aqui as informações.
Eu vou trazer agora um outro vídeo, é o último, tá? Antes da gente voltar pra fofoca, porque a gente vai entrar aqui no depoimento da Jade Picon. Teve depoimento da Jade Picon e teve também outro depoimento do Léo Picon e tal. Deu um barraco homérico, gente, mas eu preciso só que vocês esperem um pouquinho que eu preciso fazer xixi. Eu tô quase mijando nas calças. Pera aí, 1 minuto. Pera aí. Voltei. Voltei. Não me odeiem, gente. Já voltei. Ai. Peraí. Onde é que a gente parou? Ah, tá. A gente viu Ah, tá. Agora, vou trazer um vídeo pra vocês do Ricardo Mello, que ele fez um vídeo falando sobre essa questão aí pros microempresários, que é a discussão que tá acontecendo, né? Ah, e os microempresários? Como isso vai afetar os microempresários? Ele fez um vídeo falando um pouco sobre isso. Caso você, né, ouça algumas coisas falando, essa escala 6x1 vai ser ruim pros microempresários, tem também o vídeo do Ricardo aqui falando pra gente. Pode falar, Ricardo. É para você, pequeno empresário, que tem 2, 3, 5, 10 funcionários no máximo, e que está aí super preocupado com o fim da escala 6x1. Por quê? Porque isso vai gerar custo para você e por isso você é contra. Você não aguenta mais pagar imposto, você não aguenta mais pagar taxa para o governo, e aí vem um custo a mais em cima de você e por isso você não concorda com isso. Vamos tentar trazer essa discussão para um plano bem racional, para você ver que você tem muito mais a ganhar do que a perder com isso, inclusive economicamente. Vamos lá, vamos imaginar que você tem um bar, e o pessoal que tem um bar, um restaurante, está preocupado. A Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, já se pronunciou, falou que é um absurdo, que isso é uma ideia descabida, que não existe um negócio desse. Por quê? Porque praticamente todo mundo que trabalha em bar e restaurante trabalha na escala 6x1. Raríssimos os casos em que isso não acontece. Enfim, por quê? Porque vai aumentar o custo, aí vai ter que aumentar o preço da cerveja, do churrasco, da comida, e todo mundo vai pagar mais caro. E aí vai gerar inflação. Esse é o argumento. É um argumento válido, é um argumento que precisa ser levado em consideração sim. Por quê? Porque é óbvio que você tem que contratar pessoas, contratar folguistas, por mais que esteja mais barato hoje do que no passado, né? Do que antes da reforma trabalhista, porque agora você pode contratar um folguista só para aquele dia, pagar só aquele dia e acabou. Você não precisa registrar em carteira, você não precisa contratar o cara o mês inteiro, mudou o esquema, tá mais fácil. Mas enfim, ainda assim é um custo que vai ser gerado para sua empresa. Como é que você vai fazer com esse custo? Você vai repassar para o produto, o cliente vai pagar mais caro, vem inflação. Ok, mas e se você não pagar por isso? Porque essa é uma alternativa. Existem estudos que demonstram que principalmente o setor de turismo e lazer são os setores mais beneficiados com o fim da escala 6x1. Sim, porque uma pessoa que tem... Tá vendo? Ele vai explicar como esses setores são beneficiados, olha só. De folga, ela consegue pelo menos, de vez em quando, passar um fim de semana na praia ou na casa da mãe dela numa outra cidade, fazer um passeio ali com a família. E quando ela faz qualquer passeio, ela consome mais. Ela gasta mais. No bar, no restaurante, no hotel, no Airbnb, né, no posto de combustíveis, na passagem de ônibus, ela gasta mais dinheiro, ela movimenta a economia. Então, você que tem um bar e restaurante vai ser um dos maiores beneficiados com o fato de mais de 30 milhões de pessoas terem um dia de folga a mais durante a semana. Então, ali na frente, você vai ter um ganho de faturamento que vai compensar esse aumento de custo. Ah, mas espera aí, no começo, eu tenho que botar dinheiro do bolso? Então, essa é outra discussão. E ela pode ser feita no Congresso Nacional. Se você acha, por exemplo, que o governo tem que ajudar você financeiramente nesse começo, como ajudou na pandemia, como, sei lá, um auxílio, um desconto nos impostos, alguma coisa que absorva esse custo a mais, isso é uma coisa que pode ser discutida no Congresso Nacional. Não se esqueça que você, pequeno empresário, médio empresário e grande empresário, é o grupo que tem mais representantes no Congresso Nacional junto com o agro. Todo mundo lá é empresário, ou é advogado. Quase ninguém lá é assalariado. Então, você tem força suficiente para discutir, para deixar a proposta tramitar, fazer as modificações que você acha que são do seu interesse e fazer aprovar a proposta, tentando salvaguardar as finanças da sua empresa. Você precisa fazer o quê? Se mexer,
falar com o seu deputado que te representa, falar com a associação de classe que te representa e dizer, olha só, nós topamos acabar com o fim da escala, acabar com a escala 6x1, mas a gente quer uma compensação financeira. E aí isso vai ser discutido. E pode ser discutido tranquilamente numa tramitação de uma proposta de emenda à Constituição. Mas para isso acontecer, ela precisa estar tramitando, ou seja, ela precisa de 171 assinaturas. Que já conseguiu, graças a Deus. Com quase 140, tá chegando lá, deve chegar lá essa semana ainda. Então, se movimente. Agora, não dá para ser contra o fim da escala 6x1, não é por uma razão econômica, é por uma razão de humanidade. Que é o que eu falei, sobre você ser uma pessoa ruim, vamos lá. Uma pessoa que trabalha na escala 6x1, ela não vive, ela não tem descanso. Ela não tem um dia para passar com a família, para fazer um passeio, para ir no seu barzinho gastar um dinheirinho com uma cervejinha num dia de folga. Ela não tem tempo para isso. E se for mulher, então, pior. Ela tem 0 folga, porque o único dia de folga ela vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos, né? Essa é uma realidade que a gente tem que dizer. Não deveria ser assim, mas é. E aí essas pessoas estão ficando mais doentes. O seu funcionário está doente, ele está sorrindo para você aí durante a semana com medo de perder o emprego. Mas ele está doente, ele tem ansiedade, ele tem depressão, ele tem síndrome de pânico. Sim. A qualquer momento ele pode ter um burnout, que é o esgotamento completo da pessoa. Dá teto preto, ela esquece tudo, ela tem fadiga, tem um monte de sintomas. Isso está acontecendo com o seu funcionário. E a prioridade da sua empresa precisa ser, até por uma questão de ética, progredir, prosperar, sem que isso custe a vida de um ser humano. Esse é o limite ético que a gente não pode atravessar. E não dá para ser contra acabar com uma escala de trabalho que tira a vida das pessoas. O número de afastamentos por burnout aumentou 1000% no Brasil em 10 anos. 1000%. O número de afastamentos por outras doenças mentais ligadas ao trabalho também cresceu assustadoramente no Brasil. E isso está relacionado ao fato de que as pessoas estão trabalhando além da capacidade do corpo. E não dá para ser contra isso por uma questão de humanidade. Então, você, pequeno empresário que está preocupado com o impacto financeiro, vem participar da discussão da proposta. Fala para o seu deputado assinar a PEC e a hora que ela estiver tramitando, você vai lá e defende os seus interesses. Você vai lá e coloca o que você quer de compensação para que essa escala deixe de existir, para que o seu funcionário falte menos porque ele fique menos doente, para que o seu funcionário dure mais na sua empresa porque ele não vai ficar louco para arrumar um outro emprego numa escala menos sacrificante e não vai sair na primeira oportunidade, para que você tenha a possibilidade do seu funcionário fazer um curso, se aperfeiçoar, virar um funcionário melhor ou quem sabe até promovido dentro da sua empresa, porque precisa ter tempo para fazer um curso, para se aperfeiçoar também. Então você só tem a ganhar. Um dia de folga a mais é um dia a mais que as pessoas gastam dinheiro com o seu lazer, com o seu entretenimento, para poder descansar a cabeça. Então isso beneficia todo mundo. Então não dá para ser contra o fim da escala 6x1, mas dá para discutir um jeito de fazer essa mudança sem pesar demais para os pequenos empresários. Isso dá para fazer, mas você precisa entrar na discussão. Então não dá para sair de ser contra, olhando única e exclusivamente para o dinheiro, porque trata-se de uma questão de humanidade, de ética, de decência. Falou tudo. E é o que eu falei lá no começo também, gente. Não é porque um grupo tá conseguindo melhorar em algum aspecto, né? Que no caso são os trabalhadores que estão tirando essa carga bizarra, que não dá pra pensar em outros também. A galera acha que só porque uma pessoa tá ganhando, necessariamente alguém vai perder. Gente, vamos parar com isso, sabe? É desumano. Se é desumano, por que a gente tem que continuar mantendo uma parada desumana pras pessoas? Ah, mas isso eu não sei. A gente tá vendo especialistas falando que não vai ter impacto. A gente tá vendo pessoas falando sobre isso. Eu não tô entendendo o argumento das pessoas. A sensação que dá é que tem pessoas que querem que pobre se foda. É essa a sensação que dá. Porque não tem argumento. Se você começa a ver, se você vê na história, se você vê em outros países, não tem argumento que se solidifique. Não tem argumento a não ser vozes da cabeça. Não tem. Então estuda, se informa, vê no exterior, pesquisa, gente. Tô falando pra vocês pesquisarem. Eu tô trazendo as informações aqui, mas pesquisem vocês também. Corram atrás da informação, sabe? Para de ouvir um negócio e levar como verdade absoluta. Pesquisa, se informa. Isso é importante. E é isso, é ser humano, sabe? Eu sei que depois de toda essa treta, agora voltando pra fofoquinha mais levinha de novo, que a gente vai pra fofoca, né? Um momento de educação, um momento da fofoca. Agora a gente voltou pra fofoca, tá, gente? Jade Picon, por conta, né, da bosta que o irmão dela falou, teve que vir se posicionar porque começou a ser atacada. Pra quem não sabe, a Jade Picon, né, ela é irmã do Léo Picon, né? Acho que todo mundo sabe. E aí ela fez um vídeo falando aí o posicionamento dela, porque o povo estava macetando Jade Picon. Vamos lá ver Jade Picon aí, o que ela falou. Vai, Jade, conte-nos, o que tá acontecendo, Jade? Eu não sou de me posicionar sobre os assuntos porque eu aprendi cedo que existe uma coisa chamada lugar de fala. Sofro com isso? Preciso dizer algo? É o meu lugar de reivindicar algo? Não. Então, eu apoio ou eu fico quieta. Por conta dos meus
zilhões de privilégios e que eu tenho a plena consciência disso. Então, sobre toda essa movimentação que tá rolando, pra mim é muito triste quando pressupõe algum posicionamento meu sem eu ter falado nada, entende? Eu acho sim que as pessoas têm que reivindicar uma vida mais digna, lazer, saúde mental, entendeu? Que tenha uma vida mais equilibrada. E, cara, eu não gosto de vir aqui falar essas coisas porque não é o meu lugar de falar, mas estou aqui pra Mas eu mostrar. acho que pra defender e apoiar não existe isso. Você que vai apoiar, minha filha, tem que falar pra apoiar mesmo. Que é o que eu acho que os influenciadores têm que fazer mais, apoiar as coisas. O meu apoio, que é o mínimo que eu posso fazer. Bom, disse aí o que deixa claramente aí ela, né? Ela meio que deu a entender aí que ela não concorda com o posicionamento do irmão dela. E aí o Léo Picon veio novamente falar porque ele estava sendo muito atacado. Aí ele veio de novo. Léo Picon veio aí falando. É que a gente não aguenta mais ouvir ele falar tudo assim, mas aí ele vai falar mais, tá? Ele fala pra gente ouvir. Fala, Léo, pode falar. Dias que eu venho sendo atacado nas redes sociais por ter dado uma opinião, e as notícias também contribuem para isso, porque eu escrevi um texto extremamente longo falando sobre a viabilidade da PEC diante da minha opinião, da minha análise. Em nenhum momento eu me coloquei contra. Mas aí pra gente ter uma opinião, uma análise sobre alguma coisa, a gente precisa fazer um estudo mínimo sobre aquela coisa. Senão é melhor a gente não analisar e não falar nada. Melhor não falar. Se você não vai dar uma opinião que vai agregar, se você não vai trazer informação que vai fazer com que as pessoas, né, aprendam alguma coisa, se você vai dar uma opinião solta, que é o que eu falei, vozes da cabeça, muitas das vezes essa opinião não agrega em nada. Na maioria das vezes não agrega em nada se você não tem informação nela. Contra o trabalhador que faz a escala 6x1, em nenhum momento eu me coloquei contra qualquer tipo de trabalhador. Eu falei desde o início que os políticos viram o povo contra o povo, e se vocês lerem e ouvirem tudo o que eu falei sobre esse assunto, tá tudo extremamente claro. E começaram a sair diversas notícias e descontextualização de coisas, começaram a investigar a minha vida e começaram a soltar tudo que viam e tudo que saía. Ao investigarem minha vida, começaram a mexer em tudo. Buscaram processos na justiça, buscaram tudo, começaram a achar uma série de coisas, começaram a colocar títulos e, começaram a mexer com a minha família. E em nenhum momento eu me coloquei contra ninguém, apesar de muitas manchetes colocarem que eu sou contra. É que assim, se no meio de uma discussão que tá acontecendo pra fazer as pessoas, né, os deputados lá assinarem pro negócio entrar em discussão, e aí você faz um texto desse, por mais que você não tenha explicitado que você é contra, as pessoas subentenderam isso, porque foi um péssimo momento de falar aquilo que você falou. Se era um movimento que a galera tava fazendo. Então assim, péssimo timing, péssimo momento, péssima opinião, opinião burra. Então assim, foi um combo de coisas que irritaram as pessoas, entendeu? Contra a escala 6, porque eu sou a favor da escala 6x1. No momento eu falei isso. Falei que que está escrito na PEC não é viável. E você, como que você sabe se não é viável? Como que você sabe? E eu entendo Especialistas falaram que é. a transmutação disso em notícia, mas isso começou a acarretar em coisas pesadas. É que você dizer que uma coisa não é viável, sendo que você nem trabalha com isso, você nem trabalha com política, você nem trabalha com economia, você dizer que uma coisa não é viável, você está passando desinformação. Então você está jogando contra. Por isso as pessoas falaram que você está contra, porque você está passando uma informação burra. Esse é o ponto. Ameaças de morte, xingamentos a pessoas próximas a mim. E aí chegou num ponto que eu tive que vir aqui. Então, isso, eu acho que assim, gente, a gente pode discordar da opinião de uma pessoa, a gente pode, né, macetar a opinião de uma pessoa, mas é isso, a opinião de uma pessoa. Eu acho que, independente dele ter falado merda, dele ter, né, de tudo isso que eu acho que eu já falei aqui no vídeo, ir até a família dele, ir até as pessoas e xingar a família ou ameaçar os parentes dele por conta do que ele falou, isso já é fora da mão, tá? Porque assim, a gente tem todo o direito, tanto que a gente tá macetando aquele argumento, trazendo coisas, isso a gente pode fazer, tá? E acho que deve, inclusive pra pessoa acordar e falar, putz, eu realmente fui meio burro aqui, né? Então assim, vou tentar aprender. Agora, isso aqui já é um negócio que tá passando da mão, que é o que eu falo que quando a internet começa a passar da mão com o lance do ódio. Rebater o argumento dele, falar que foi um argumento burro, um posicionamento, né, que não foi inteligente, trazer informações pra ele, pra mostrar aqui, ó, como você foi burro, isso, ok.
Agora, passar desse ponto, invadir o espaço dele, eu já acho que aí a gente começa a entrar num buraco que eu não acho maneiro, entendeu? Pedir encarecidamente, não para que parem de me xingar ou qualquer coisa assim, isso é aberto, mas que vocês leiam o que eu escrevi no Twitter. É que se você continuar pedindo para as pessoas lerem, você tá querendo que as pessoas te odeiem realmente, aí você tá cavando. Porque a gente leu e achou uma merda. E se você puder pedir pra gente não ler de novo, se você puder desler pra gente, porque eu queria desler o que eu li. Se você puder deletar, já ajudaria a gente. Que não fica pedindo pra gente reler o negócio, porque tá uma merda que você escreveu. Entendeu? Twitter, o que eu falei no programa Aí me irrita um pouco. E entendam o que eu disse, não o que estão dizendo que eu disse. A gente entendeu o que você disse e foi burrice. Coisas bem diferentes. Depois tiveram cortes teve a fala do Brino, que descontextualizaram, pegaram o Brino e colocaram nesse contexto, ele falando coisas que não eram verdade, em tom de brincadeira, e colocando isso como se fosse verdade. Também colocaram como notícia. E agora está circulando uma notícia sobre um processo trabalhista que no próximo story eu tenho meu parecer disso daí, que também tá recaindo sobre mim, não tem nada a ver comigo. Então, tem que postar. Esse processo trabalhista, aparentemente tem um processo trabalhista que desenterraram dele, isso que se refere a uma ação em que a reclamante, que eu não conheço, envolveu indevidamente meu nome, pois nunca fui sócio. E daí eu não tô afim de saber da sua vida pessoal, porque a discussão aqui é sobre a escala 6x1, boa noite pra você, porque eu não tô entendendo. Isso aqui é sobre a vida dele, sobre a empresa dele? Mas tem a ver com coisa... porque ela é funcionária, né? Envolveu indevidamente meu nome, pois nunca... não, ele disse... A intimação do processo foi dirigida a meu endereço errado, o motivo pelo qual apresentei defesa e foi reconhecida a nulidade. Que textão. A Justiça do Trabalho em primeiro grau entendeu que o fato de eu ter emprestado dinheiro gerou responsabilidade pelo débito trabalhista em questão. Ele prestou dinheiro. Apresentei meu recurso, o qual foi admitido pela própria juíza que me responsabilizou e o mesmo está aguardando análise pela segunda instância. Gente... O chat falando, tadinha, que barra. Chat. Bom, isso aqui a gente não tem como saber, né? Porque eu não entrei no processo pra ver as coisas, enfim, isso aqui eu vou pular. Que eu não sei, né? Vou continuar. Que isso? Que ele ficou com uma voz de demônio? Gente, que isso? O que aconteceu? Gente. Ele falou, estão postando como se eu fosse um cara a favor da escala 6x1. Tô traduzindo aqui que eu tô ouvindo. Replicaram isso. Acho que bugou. Bom, aqui já não importa, que virou um demônio. Do nada ele virou Michel Temer, não entendi o que aconteceu. Mas foi o que aconteceu. A voz dele ficou bizarra, não sei o que ele disse no final. Mas espero que tenha mudado de opinião, não sei. Agora, gente, pra finalizar este corte que está durando 50 horas, mas é que é importante a gente falar sobre tudo isso e mostrar todos os pontos, a gente vai ver agora países que não seguem a escala 6x1. E como estão esses países? Vamos ver? Vamos conferir Países isso? que... Bora conferir com essa diva. Deixa eu ver o vídeo da diva. A diva Martina Giovanetti, vou seguir ela. Diva, mostre nos países que a gente quer saber. Não seguem a escala 6x1 de trabalho. E adivinha? A economia deles não acabou. A Dinamarca tem uma média de 32,4 horas por semana. Ai, Martina, mas a Dinamarca é um dos países que melhor performa no empreendedorismo individual no mundo, tá? Então, essa história de que, porque acabar com a escala 6x1 não vai acabar com o empreendedorismo. Mentira. A Alemanha tem uma média de trabalho de 34,4 horas por semana. E adivinha? A Alemanha tem um PIB 2 vezes maior do que o Brasil, com uma população quase que 3 vezes menor. Então essa história de que vai acabar com a economia também, amor, desculpa, mas é mentira. Holanda, Suíça, Irlanda, Áustria, Itália, Suécia e França também têm a carga de trabalho semanal menor do que 40 horas. E Martina, mas você quer comparar esses países com o Brasil? Não, mano, eu só quero te mostrar que essa falácia de que o fim da escala 6x1 vai quebrar a economia
é mentira. Todos esses países têm um índice de desenvolvimento humano, IDH, muito maior do que o Brasil. E falar que isso não tem nada a ver com uma jornada de trabalho abusiva é, no mínimo, desonestidade intelectual. O mundo que a gente vive hoje não faz sentido numa escala 6x1. Eu arriscaria dizer que não faz sentido nem numa escala 5x2, tá? Mas isso aí é outro vídeo. Atividades não essenciais presencialmente tem que ser home office. O meu objetivo com esse vídeo não é convencer empreendedorzinho aí que tá falando que isso é cortina de fumaça, que tá falando que esse movimento não vai servir pra nada, que tá falando que o VAT, na realidade, não é um movimento sério. O meu objetivo aqui é conversar com você, trabalhador, que vota, que tem um representante eleito no legislativo, que tem uma voz política, sim, pra te falar que se tem alguém te falando que isso vai acabar com a economia, que o movimento de fim da escala 6x1, que é acabar com os empresários, isso é mentira. Isso já foi feito em outros países e adivinha, o mundo não acabou. Existem comprovações históricas de que toda vez que um direito trabalhista é conquistado, ele é colocado como se fosse acabar com a economia. Foi assim com o 13º salário, foi assim com as férias remuneradas, foi assim com diversos outros direitos que hoje em dia a gente considera básicos. O fim da escala 6x1 é por mim, por você, por todos nós, porque a exploração da classe trabalhadora nunca vai ser uma coisa positiva pra ninguém, nem mesmo pra você empresário. Claro que pra dar certo e pra gente chegar no nível de sucesso desse país que eu citei aqui, o fim da escala 6x1 precisa ser acompanhada de diversas políticas públicas que vão dar suporte pra essa mudança. Mas isso também tem que ser cobrado do poder legislativo. E tudo isso começa com o fim da escala 6x1. Isso, pessoal, cobrem os representantes de vocês, porque esse é um movimento por todos nós. Isso aí, pessoal. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. E se você gosta de conteúdo de relações internacionais e atualidades, me segue aqui, me segue na rede vizinha. Tchau, tchau. Maravilhosa, diva, perfeita, incrível. Gente, este foi o corte. Eu tentei trazer o máximo de informações, trouxe informações sobre a questão da escala, expliquei a questão da PEC, trouxemos especialistas falando, trouxemos também algumas pessoas um pouco burras falando, trouxemos de tudo pra vocês poderem, né, entender o todo. E se alguém falar um negócio pra vocês, vocês mandam esse vídeo pra pessoa e falam assim, aqui ó, assiste, mas você assiste inteiro, porque esse vídeo tá longo, mas ele tá válido, entendeu? Pra você assistir e entender tudo. E pra quem não entendeu, amor, eu não tenho mais como desenhar mais do que já foi desenhado nesse vídeo. Porque eu trouxe vídeo, eu trouxe especialidade, e daí eu não sei o que eu preciso fazer. Porque aí, realmente, se você quer continuar acreditando nas vozes da sua cabeça, aí você fica a seu critério. Porque daí já não é mais um problema meu, porque eu já falei tudo que eu poderia. Eu não, né? Deixei os especialistas falarem. Porque eu acho que quando tem especialista, a gente deixa eles falarem e a gente, ó, fica no nosso preciosíssimo silêncio. Porque tirar uma informação da cabeça, gente, isso não é aplicável. Que nem nosso querido amigo fez, aí não dá pra fazer isso, né? Que aí é complicado. Enfim, gente, comenta aqui a opinião de vocês. Esse vídeo deu bastante trabalho, que eu tive que procurar bastante fontes aqui, bastante coisa. Se vocês puderem deixar um like, comentar aqui, ajuda muito ao vídeo ser entregue pra mais pessoas, tá? E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau. Olha, até me despedi desse vídeo nesse corte, hein?